Salve, salve! Podcast Ignição no ar toda semana, vocês já sabem, né, gente? Um assunto diferente, claro. Hoje eu tô aqui com uma pessoa especial. Ela é coach integral sistêmica, ela trabalhou sempre em televisão. Daqui a pouquinho eu apresento, tá? Porque antes, vocês sabem, Podcast Ignição, patrocínio da 013 Veículos Praia Grande. Gente, se você quer comprar, vender ou trocar de carro, o lugar certo é aqui, né? Já conhece, tá aparecendo aqui na descrição. Inclusive, se você tá precisando daquele dinheiro extra, eles pagam na hora o seu seminovo, me garantem a melhor avaliação do seu usado. Então traz pra cá, entre em contato com eles. Olha, é um super negócio você vai fazer e aproveite e já contrata o seguro da Mundo Ideal Corretora. Também a nossa patrocinadora aqui do Ignição Podcast é Mundo Ideal Corretora para você. Gente, vamos começar? Claro, né? Porque hoje eu tô aqui com ela, linda, maravilhosa, loira, deslumbrante, Rita Detter. Tudo bem, Rita? Tudo bem, amor. Ai, que legal receber você aqui. Você sabe que eu te amo muito, né? Ai, sabe que é recíproco, né? É recíproco, gente. A minha história com a Rita é assim. A gente se conhece há muitos anos já, né? Há bastante. Há quase 10 anos, mais ou menos, assim. Por aí. Tudo começou num dia, uma tarde de sol. Teve um teste lá na TV, que a Rita é de TV, né? Sempre trabalhou nos bastidores da Band aqui do Litoral. E assim, eu fui fazer um teste, como quem não quer nada, e ela me introduziu nesse meio, né, Rita? Você já brilhou, minha querida. Ai, não, Rita, era muito ruim, vai. Não, se fosse muito ruim, você não tava aqui. É verdade, mas isso há 10 anos atrás, né? Mas foi o start, né? Foi o início. start. De repente, algo que você foi se descoberta. aventurar e descobrir um talento. Que coisa, né? Foi do nada, né, gente? Foi do nada. Fiquei sabendo que ia ter tudo, ou né? do tudo. Não, porque assim, já era locutora formada e tal, mas teve um teste, eu não tinha nem imaginado, me ligaram, ó, vai ter um teste na TVT, na TVB, né? Era TVB, Antes era TVB, que era a Band aqui no Litoral. Uhum. Vai ter um teste, você quer ir lá? A Rita é diretora, vai fazer um teste contigo. Eu pensei que era só eu. Cheguei lá, tinha 50 pessoas. Eu lembro que você chegou com cabelão. Lembra do cabelo loiro? Dourada do sol. Foi a primeira... assim, a imagem vai na frente, né? Vai. Você quieta, Você já lembra tá disso? comunicando, claro que eu lembro. Meu Eu Deus! lembro de todas as pessoas que passaram lá e que não tinham experiência nenhuma com vídeo, mas tinham esse... Alguma coisa que você feeling. conseguia ver, né? É, Lá. despontaram. Aí eu lembro que a primeira coisa que você falou quando eu fui aprovada foi: vamos cortar esse cabelão? Vamos tirar esse loirão, lembra? Mas Vamos. não tiramos completamente. Não. Aí ela já me deu um voucherzinho, foi lá no salão de cabeleireiro e fizemos a transformação, né? Aí ficou uma coisa mais leve. Mais leve, sob mais movimento. chique. E aí foi, né, gente? Foi Aí só crescendo. Só né, crescendo, né? Nossa, eu devo muito a você. Rita, seguinte, me conta, sua transição toda na TV e depois agora uma nova Rita Detter, uma Rita coach integral sistêmico que eu também já fiz e super gostei. Eu descobri a minha real missão aqui nessa terra. Gente, que impressionante. É assim, eu nos últimos anos na TV, né, mesmo na produção, eu fui encaminhada para fazer a gestão de pessoas. Tá. E no começo eu não entendi muito, porque eu tive que me especializar mais ou menos como um RH. Lá na TV. Na TV. Isso não fazia parte da minha função. Da né? sua Daquilo essência, que- talvez. Ah, não, da sua função. É. Tá, da sua função. E só que isso me trazia uma realização de repente conversar com um, conversar com outro, perguntar qual que é o sonho, me aprofundar na pessoa e não no funcionário. Entendi. E eu descobria coisas junto com o colaborador que era muito legal. E as pessoas, a gente sempre ouvia lá, né? Você ouvia também. Ouvia. Que a atmosfera da TV era muito legal e muito diferente. Muito diferente. Mesmo quem ia para substituir alguma função, algum funcionário, falava, nossa, trabalhar aqui é muito legal, é muito diferente. Todo mundo queria, né?
E as pessoas ficavam anos lá, você já Sim, reparou? anos. Anos. E trabalhavam felizes. É, E quem não se enquadrava nessa energia, nessa frequência de pensamento, de sentimento, né, de realização e de alegria por estar trabalhando lá, ficava a par, isolado, não se ia. isolava Olha, e não avançava. Então o trabalho aparece, lógico, né, o resultado. claro. É pelo resultado que você vê como que a pessoa se comporta, se ela tá feliz ou se tá amargurada. Então você olha para o resultado e você fala, não, o caminho que ela tá seguindo é legal. Ou um resultado aquém da possibilidade, da capacidade, você fala assim, precisa de algum ajuste, né? Porque não tá na potência total. É o resultado. E aí foi o resultado. Aí você conseguia sentir isso das pessoas, aí você falava assim, gente, eu tenho que de repente me dedicar, fazer alguma coisa para isso. Você sentia que estava ali? Eu sentia que estava Tinha ali. alguma coisa ali, né? Mas eu tinha uma trava de Tá. mudar de área. Muitos anos, né? Muitos fazendo a mesma anos coisa. e era algo que eu sempre me realizei, sempre achei muito Você sempre legal. teve sucesso nessa área. Tinha um resultado que era legal. E principalmente nessa área de reformulação de imagem, para a pessoa entender quem ela é, o potencial que ela tem no vídeo, né, o comportamento, postura, entonação de voz. Não, você era perfeita para isso. Você me deu muitas dicas. E eu via a pessoa florescendo, né, É. desabrochando. Meu Deus, E olha. isso me encantava. Já era a sua, como é que se fala? O seu propósito. Já era meu propósito. Já tem, né? A gente tem um propósito de estar aqui. A gente tem um talento, tem uma arte, né? Para comunicar para o mundo quem a gente é, o que a gente vai fazer. Você acha que todo mundo tem um talento específico? Todo Você acha mundo que a gente tem. veio nesse mundo com um talento? Todo mundo tem. Como que a gente faz para descobrir esse nosso talento? O talento é algo que você faz sem gastar muita energia, Tá. faz bem feito Tá. e é elogiado por isso. Entendi. E quando você trabalha com o seu talento, que aí já vira a tua missão, você faria aquilo de graça. Perfeito. E você acaba, logicamente, se você vai trabalhar com o teu talento, você monetiza e o teu resultado também é satisfatório. É satisfatório. Você produz dinheiro. Né? Então você acredita... A gente não ganha dinheiro, né? A gente não ganha nada, né? Nada é dado gratuitamente, nem a vaca dá leite, você tem que ir lá buscar. Nossa, né? Gente, adorei essa parte. Eu quero entender melhor, vamos falar, porque assim, agora a gente já começa a entrar um pouco na Rita Coach, né? Sim, Vamos já falar um entra pouquinho nessa dessa parte de a comunicação. gente produz dinheiro e não a gente ganha, porque Sim. então tem que mudar a nossa visão. Sim, mudar o nosso pensamento e a nossa comunicação. O que eu entendi agora com o método, que aliás é um método validado mundialmente, vamos falar dele, que é o método CIS, que é o integral e sistêmico, é um método de coach. Mas respondendo a tua pergunta primeiro. Vamos, não, senão, porque é tanta coisa que eu já quero saber. Vamos lá. Sobre produzir dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente produz dinheiro. A gente ganha se a gente recebe uma herança, se a gente ganha de presente, né? Mas a gente não teve nenhuma ação para produzir aquele dinheiro. E o dinheiro, ele é algo efêmero, ele é uma energia. O papel é o final dele, né? A moeda é o produto final do dinheiro. Mas se você entra num sistema de crença, de escassez, por exemplo, dinheiro é muito difícil de ganhar. Nossa, dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro ou nasceu rico ou é desonesto. Então, essas crenças vão sendo instaladas e você, com essa comunicação neural,
o teu cérebro, ele anota aquilo, falando a grosso modo, ele Sim, anota aquilo e fala, vamos te deixar bem longe do dinheiro, porque ele não é legal. Olha. E você vive para pagar conta e o dinheiro, ele não multiplica na sua mão. Então você pode até produzir dinheiro, mas ele não fica. Porque essa crença, a gente vive num sistema de crenças. Exatamente. E o coach faz muito isso, né? Reprograma essa crença. É como se a gente fosse... Eu vejo assim o nosso cérebro como um computador. Tá. O computador é um cérebro sintetizado. Tá. Então você tem ali uma programação. A gente já está programado com as nossas crenças, que foram instaladas desde a infância, adolescência, e a gente vive isso. O que a gente acredita é o que a gente constrói. Os nossos pensamentos e as nossas palavras, toda essa comunicação, seja verbal ou não, por exemplo, isso aqui comunica. O corpo comunica. Isso aqui... A sua postura. Comunica. E toda essa comunicação, primeiro, no teu cérebro, já está fazendo um efeito. Então, se você anda curvado, para baixo, cabisbaixo, o teu cérebro vai anotar isso também. Então, estamos tristes, estamos magoados, estamos pesados. Então, a gente está produzindo uma energia densa e a gente vai viver naquela energia lá, porque a gente está produzindo isso. Então, a nossa vida, ela é construída com os nossos pensamentos, os sentimentos vêm junto com o pensamento e com a nossa comunicação. É impossível o nosso pensamento ser de um jeito e o sentimento de outro? Ou não? Não, porque o pensamento, ele gera o sentimento. O que a gente consegue fazer é deliberadamente sentir e governar o nosso sentimento. Tá. Isso sim. Quando você... Direcionar, você está no controle. Inclusive tem uma palavra muito validada, né, que está escrito na Bíblia, que os bons sentimentos são saúde para o corpo. Os bons sentimentos. Os bons sentimentos. Tá. Então a gente domina sobre os sentimentos. A gente tem uma ação sobre os nossos sentimentos. Não, então... Só que ele começa com o pensamento. Porque você fala, pensa, né? Esse sentimento aqui, ele não está me fazendo bem. Isso. Então, isso aqui não faz parte da minha vida. Não é o contrário. Você sente por causa das circunstâncias. Não, as circunstâncias, elas já foram criadas antes por você. Tá. Isso é um mecanismo neural, isso é neurociência. Comprovado. Não é dá a impressão, às vezes, aliás, eu pensava assim, né? Parecia algo muito místico, né? Muito! Mas do cosmos. Só que não tem nada a ver. É real. É real. É ciência. É ciência. E quando você acessa essa verdade a teu respeito, não tem como você voltar atrás. Não tem como. O que você viu, não tem como desver. Entendi. Né? Aquilo lá é você. Então, se você entende isso no teu cognitivo, lado esquerdo, e com a emoção, com o sentimento, você deliberadamente constrói uma realidade nova, positiva, que você quer e não que você não quer mais, é isso que você vai viver. Impressionante. Você inclusive consegue... Desculpa. Inclusive falando em dinheiro. Inclusive com dinheiro. O pensamento gera sentimento que gera uma ação. Exatamente. Seja ela positiva ou negativa. E você vai viver dentro daquilo que você mesma gerou. Ou seja, nós temos o controle na nossa vida a partir do momento que cair essa nossa ficha. Não, a gente tem o controle, querendo ou não. Tá. Agora, se você toma isso de uma forma consciente, você não vai querer viver uma realidade triste. Claro. Então você muda a tua frequência de pensamento. Você acessa uma outra região que é real. Que é real, que tá aí. Que tá aí.
Então, a nossa crença é que, eu comento sobre o que acontece na minha vida. Eu comento sobre o que eu vejo no jornal. Eu comento, então, cada vez que você comenta, você está construindo o que você está vivendo. Perfeito. Fato. Perfeito. Ô Rita, e aí no caso entrou o coach na sua vida e tudo começou a fazer sentido. O coach Tudo da Febracis. começou a fazer muito sentido. Coach da Febracis, né? Da Febracis? Febracis. Que é o mestre, o mentor. É uma instituição de coach que é inspirada, né? Todo o método vem da Colômbia, que é a maior escola de coach do mundo. Ah, é? E que, assim, a gente é que entende hoje, né? Aliás, foi até uma modinha que chegou pra gente de uma maneira um pouco... teve uma moda mesmo, uma coisa que veio, né? Um monte, foi banalizado. Né? Foi banalizado. E foi superficializado. Tá. Né? Pra você ter uma ideia, o príncipe Harry, ele tomou uma atitude disruptiva. Agora, ano passado, em 2020, com a mulher dele, a Meghan. Sim. De sair, né? Abrir mão de tudo. Da realeza. Sim. Ele foi investidor numa escola de coach, numa startup. Tá. E hoje ele é coach de impacto. Meu Deus, coach de impacto. Coach de impacto. O nome dessa escola é Better Up. Nossa, olha que mudança. Quer dizer, funciona, né? Funciona. A Lady Di tinha um coach. A Lady do quê? A Lady Di. A Lady Di. A Lady Di? Ela tinha um coach? Sim, ela Mas tinha naquela época? Muito antes disso já tinha. O ex-presidente, o ex-CEO da Google, também tinha um coach. Meu Deus, olha, gente. E quando ele entendeu, inclusive tem uma entrevista dele que é muito interessante. Você coloca lá o CEO da Google, você vai ver o que ele fala a respeito de coach. Eu acho assim, vou dar meu depoimento. Eu fiz o coach com a Rita. Gente, a minha vida, eu falo, não é da boca pra fora, antes e depois. Rita, como as coisas se abriram, como o meu pensamento, o meu sentimento se modificou, como eu me encontrei, entendeu? Nessa. Então fala um pouquinho pra gente desse coach da Febracis, que você hoje é uma coach formada por eles. E qual é o seu trabalho? O coach da Febracis, ele é integral. Sim. Então ele age de forma integral e sistêmica. Nós somos um sistema cibernético. Nós, seres humanos. Nós, seres humanos, que funcionamos com 2 hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, que é o cognitivo, lógico, racional, e o direito, que é criativo, sensações, sentimentos. E quando você tem um balanceamento dos 2 hemisférios, você voa. Você vai. Você desperta e desenvolve habilidades internas tuas, que já são suas. Que é o nosso talento, posso dizer? Ou além do talento, nós temos outras também? O talento é uma. Por exemplo, a coragem é outra. A disciplina é outra. Uma habilidade. A comunicação. A leitura, né? O discernimento. A gente tem muitas habilidades. E que se a gente não desenvolve, a gente não acredita. Eu falo a gente para o ser humano de uma maneira geral. Sim. Porque isso também é coach. Também coach é um coaching. É um treinamento. Um treinamento neural. Cerebral. Então você treina o teu cérebro a trabalhar de uma forma benigna para você. Eu sei que no coach da Febracis que a gente trabalhou, nós trabalhamos os 11 pilares. Sim. Então, são diversos pilares. Saúde, família, trabalho, tudo. E vocês acreditam que os 11 pilares juntos que constroem a gente, no caso? O sistema. O sistema, que faz parte desse, por isso que ele chama coach sistêmico. Exatamente. Então, todos esses pilares, o emocional, o espiritual, a gente tem
consciência hoje, né? Hum. Que o QI, que é o quociente intelectual, que é o mais trabalhado nas escolas, né? Na Isso educação É. tradicional, ele não está isolado. Então, se você trabalha só o teu QI, você pode ter um intelecto brilhante, resolver problemas, ter um raciocínio lógico eficaz, ser brilhante no que você se propuser No seu a fazer. trabalho. Só que 80% do teu trabalho é com pessoas. Tá. Então, o relacionamento, ele faz parte de você. Então, você, hoje, é avaliado como um profissional no teu relacionamento corporativo. Isso é um critério de avaliação e de demissão. Não só mais pelo seu QI, Não. mas pelo Exatamente. seu QE, que é o seu emocional. Consciente emocional. Como você se relaciona com o teu colega de trabalho. Por isso que hoje em dia os Exatamente. RHs fazem muita dinâmica de grupo quando vão escolher um candidato, um possível, né? Exato. Um possível colaborador. Então tá mudando. Então tudo isso complementa a pessoa. Sim. E o QS, que é o spirit, o quociente espiritual. Então, existe nos nossos lóbulos um ponto que chama ponto de Deus ou ponto divino. Isso foi cientificamente... Fisicamente existe na nossa mente um ponto de Deus. Existe. Tá. Então, quando você acessa esse ponto, que é a tua conexão com o divino, com a tua existência, com o teu Criador, você acessa o caminho, Perfeito. a inspiração, as melhores decisões, a paz, para você, no meio da tribulação, no meio das circunstâncias, você ter equilíbrio, entender o que é o quê, como é que eu vou reagir aqui. Inclusive nas reações, uma coisa é a resposta, outra coisa é a reação. Tá. A reação, ela é impensada. Você vai reagir com aquilo que você armazenou durante um tempo. Você vai acessar aquilo imediatamente, na emoção. Sim. A resposta, você pensa, isso aqui pra mim, como é que tá caindo, né? Como é que tá soando? Então, como é que eu vou responder? E quando você desenvolve o teu QS, que é o quociente espiritual, você tá conectado com a fonte de inspiração inesgotável, renovável. Nossa, aí você voa. Você anda em novidade de vida. Tá. É assim que tá escrito biblicamente falando. Aí você voa, aí não tem nada que te segura. Voa. Por isso que você sente essa, nossa, mas caramba, mudou minha vida. Por isso que as coisas começam a acontecer, você perde, meu Deus, mas isso está acontecendo, mas aquilo está acontecendo é porque você teve o acesso, você acessou. Você tá fazendo a diferença na tua vida. Mas é necessário um direcionamento. Autorresponsabilidade. A gente vai começar a dar exemplos daqui a pouquinho. Bom, gente, olha só, olha a nossa mesa agora. A produção trabalhou aqui muito bem, né? Rita, seguinte, a gente estava falando, né, sobre como é complexo, como o ser humano é complexo, né? Então eu quero que você, de repente, me traga um pouco de exemplos, assim, do que você viveu no seu coach, nesses 11 pilares, como que as pessoas estão aceitando isso, me fala um pouquinho. Olha, tem alguns casos que eu, inclusive, já postei, tá, no meu Insta. Ó, a gente vai passar no finalzinho o Insta dela aqui, tá, gente? De transformações mesmo, de vida, mudança de comportamento, de pensamento, inclusive de situações que envolvem trabalho, casamento, transição de carreira. Foram ressignificados, então. Foram ressignificados, inclusive, novas oportunidades de emprego surgiram. Olha. Porque quando a gente, enquanto gestores da nossa vida, com autorresponsabilidade, entendendo que a gente constrói o que a gente vive, a gente também interfere na nossa sorte. Tá, me explica um pouquinho mais. O que seria autorresponsabilidade e como a gente interfere? Autorresponsabilidade
Eu sou responsável pela vida que eu levo, toda ela. Tudo que eu vivo, todas as situações que eu vivo, tem a minha mão. Então, se eu tenho um resultado hoje na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, que eu não gosto, eu ou estou tolerando aquilo, ou estou não tenho uma entrega genuína, gostosa, eu posso reclamar muito, posso cobrar muito do meu parceiro e não eu ter uma atitude positiva, proativa, de envolver, de atrair, isso no âmbito conjugal. Sim. E quando a gente não muda ninguém, mas a gente muda a nossa conduta. Então, se eu tomo essa consciência e começo a mudar a minha maneira de me comportar, de falar, eu tenho uma escuta melhor agora. Eu valido as coisas legais que eu vejo no meu marido, namorado, seja quem for. Eu começo a lembrar do que levou a gente a estar junto hoje. Junto. O comecinho, né? Eu começo a prestar mais atenção no que eu admiro naquela pessoa. O que vai acontecer com isso? O meu sentimento vai mudar, porque o meu pensamento mudou. Tá. Sem a menor dúvida. A pessoa vai mudar. Impressionante. Vai mudar em volta. Porque a minha comunicação mudou. Inclusive nessa fala, né? Ah, você sabe como a gente é, né? Você sabe como é casamento, né? Não. Como é que eu sou? Perfeito. Como é que é o meu casamento? O que eu tô fazendo do meu casamento? Essa é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. E não culpar o outro, ou culpar o acaso, ou culpar o presidente, ou Exato. Culpar tua mãe. O trânsito é uma coisa muito interessante. Quando você presta atenção. Se você não tá muito preocupada com o horário, você tá atrasada, com o trânsito, você não faz essa comunicação de não vai dar tempo, olha, vai fechar o sinal, olha o trânsito que tá. Se você não faz isso, você faz o contrário. Curte a música que você tá ouvindo, saiba que você vai chegar numa hora certa, num tempo legal. Sabe o que acontece? O caminho abre. Gente, é impressionante com tudo. Isso até com o elevador. Quando você vai comprar esse elevador, não chega. A vaga para estacionar. A vaga. Eu tenho um exemplo aqui da produção. Tem uma pessoa da produção que ele chegou, a vaga abriu. É isso. Ele até sabe. É isso. Ele chega, a vaga abre. E tem outro que é o contrário aqui na produção também. Chega, a vaga fecha. Quando chama o elevador, é o último que aparece. Então, como é que ele São pensa? dois extremos aqui. Exato. Isso comprova que a maneira como você pensa, que você comunica, se você fala, então você está determinando. Entendi. O que você fala, você determina. Guarda isso. Impressionante. Quantas pessoas amaldiçoam os filhos? Gente. Você é uma peste. Nunca, que né? Inferno. Você é burro. Você está determinando aquilo. Isso vai gerar uma crença de identidade, principalmente na criança até 12 anos. E ele vai viver aquilo. E para destravar, dá um certo trabalho. Quando entra na consciência. Eu respondi. Gente, respondeu perfeitamente. Tem pergunta agora de internauta também, que tá aqui participando. Vamos lá, Léo. Léo da produção, fala pra gente aí. Ô, Sandra, aqui a pergunta do Instagram é relacionada a... Assim, a pergunta é voltada para o âmbito profissional, mas acredito que ela vá muito além disso. Tá. A pessoa, ela tem uma relação com funcionários funcionários que a gente sabe que
em muitas empresas tem baixo astral. Tá, são né? desanimados. São desanimados, negativos, baixo astral, e essa pessoa é a pessoa positiva. Qual é a atitude que ela tem que tomar para que ela não seja mais uma pessoa infectada por esse... Contaminada. Contaminada por esse sentimento? Entendi. Indo um pouco além, isso também vale para a nossa vida como um todo, né? Sim. Como que a gente se blinda dessas pessoas, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal, né? Os amigos e a Certo. própria família. Como é Fechou. que a gente pode fazer isso? Como que a gente faz isso, Rita? Difícil. Olha, gostei da pergunta, que é muito difícil. O tempo todo a gente está sendo bombardeado, né? Sim. Mas quando você compreende quem é você, tá? Tá, Quem eu sou? Quem é a Sandra? Quem é a Sandra? A Sandra tem consciência da identidade dela. Tá. Ela não tem necessidade de aprovação. Tá. Ela é comunicativa, é positiva, é uma pessoa agradável, né? Consegue evidenciar o lado bom das coisas. E ela entende que aquela comunicação negativa de quem está do lado dela, aquela postura negativa, não é dela, é da pessoa. E essa frequência de pensamento e de atitude, ela emana uma energia, tudo é energia, né? Essa energia negativa a gente chama de contágio social. Contágio, hoje é bem comum, né? Só apareceu o nome, né? Porque isso sempre existiu. Sempre. E o negativo, ele contagia mais rápido do que o positivo. A gente tem uma inclinação ao que é negativo. Então, você com essa consciência de quem você é, da tua identidade, e você já entendendo que você consegue evidenciar aquilo que é positivo nas situações. Todas as situações. Todas as situações têm um aprendizado. O aprendizado é o positivo. O positivo. E aí também entra a sua autorresponsabilidade. Exatamente. Exatamente. Tudo tá na Isso nossa é mão. autorresponsabilidade. Exato. Na tua identidade, você se apropria da tua vida, da tua comunicação e do que você quer e do que você não quer. Exato. Se você compreende que quem tá negativo em volta vai te criticar, porque essa é a comunicação normal dessa pessoa, né? Ela traz isso. Então, o problema não sou eu. Por exemplo, faz pergunta. Se alguém falar pra você, uma pessoa que já tem a identidade consciente, né? Tá. Você sabe quem você é. Uma pessoa fala pra você, ai, Sandra, você é feia. Ou você é muito boba. Faz a pergunta, eu sou feia, qual que é teu parâmetro de feiura? Né? Comparando com o que você tá me dizendo que eu sou feia? Eu sou boba, mas qual é a tua referência de ser boba? Ah, você não tem sucesso na vida, mas qual é a sua referência de sucesso? Exato. Seria mais ou menos isso? Isso. Tá. Faz pergunta. Entendi. Devolve com pergunta. E não E precisa aí, brigar, né? Não precisa. Não precisa. Se você briga, você entra nessa atmosfera fácil e você vai querer ter razão. É fácil ter razão. Claro. Se você tem o mínimo de inteligência, você vai ter razão, mas você vai confrontar e vai ficar lá com a tua razão e com um relacionamento rompido, chato, que você vai ter que lidar ali todo dia. Por isso que é tão importante a gente ter um coach como você, outros coaches, porque assim, para situar a gente, para fazer para fazer com que a gente caia em si, no nosso poder, na nossa autorresponsabilidade, no nosso autocontrole, pra gente saber realmente quem a gente é. Exato. E sozinho não dá. Sozinha não dá. Sozinha não dá. Tem que ter alguém que te auxilie. Porque assim, você recebeu crenças na tua infância, não foi sozinha. Exato. E a gente chama de... tem as crenças passivas,
da matriz passiva e a matriz ativa. A matriz passiva é a criança e o adolescente que está lá recebendo informação e acreditando em tudo que é falado a respeito dele. Uhum. A matriz ativa é quando você faz o que você fez. Deliberadamente você fala, eu não aceito mais essa realidade, eu não quero mais esse resultado, então eu não quero mais esse pensamento, não cabe mais na minha cabeça. Eu vou pensar de uma forma diferente, não vou acusar, não vou julgar, não vou criticar. E eu quero enxergar o que tem de bom naquela situação. Um exercício legal... Eu ia te pedir exercícios mesmo. Eu sei que no coach tem vários exercícios, né? Eu pedi pra gente fazer alguns aqui. Porque são, assim como você treina o teu músculo numa academia, Sim. você treina o teu cérebro também. Eu quero fazer, a produção também vai fazer. É uma coisa muito até engraçada. O nosso cérebro, ele não discerne o que é presente, passado, futuro, o que é imaginado, o que você visualiza. Ele não discerne, vai tudo para a mesma caixa, para o mesmo arquivo. E fisiologicamente, você sente o que você está pensando. Tá. Vamos fazer um exercício assim. Vamos, adoro. Visualiza um... Fecha o olho? Fecha o olho, é melhor para você. Vai, produção. Você também. Fecha o olho e visualiza um limão. Um limão? Um limão. Ó, gente, em casa, vamos fazer. Imagina você segurando esse limão agora. Tá. Sente a textura da casca do limão. Agora você vai cortar o limão. Corta o limão, segura as duas bandas na sua mão. Olha bem para ela, para aquele sumo do limão, verdinho. E agora você, bem devagar, pega uma das bandas e vai na direção da sua boca. E você passa a língua nesse sumo. O que está acontecendo agora? Eu tô sentindo gosto. Você tá salivando? Tô, muito. Você tá salivando? Muito. É isso? É. Não tem o limão aqui na tua frente, mas fisiologicamente o teu organismo, ele é inteligente. Eu já comecei a sentir o gosto azedo do limão na hora que cortou. Na hora que cortou, minha boca já deu aquela salivada na boca. Nossa. Você pode até estar salivando ainda. Ainda. E então, o meu cérebro, ele não entendeu se aquilo era real ou não. Pra ele era real. É real. Então, esse exercício de visualização, aquele negócio de visualizar, é real. É real. Então, imagina... Muito bom. Nossa, eu tô salivando até agora. Vou até tomar um suquinho. Imagina você... Imaginando... você tem uma pessoa que você ama que não chega. Tá. E aí você começa a pensar no pior. Como é que você fica? Desesperada, com a certeza que aquilo aconteceu. Exato. Então, o seu físico, ele vai reagir de acordo. Você vai sentir taquicardia, você vai ficar preocupada, você com certeza vai ter dor de cabeça. Tá. Dor de cabeça é num nível... entendi. Né? Dor de cabeça mesmo. Tem mães que conseguem fazer isso de uma maneira plena, esplêndida, né? E ainda falar, você não chegou até agora, eu não dormi até agora. O problema é de quem? Exatamente. E de quem pensou nas piores coisas. Exatamente. Então a gente tem uma inclinação ao negativo. Ao negativo, é mais fácil. Se você não toma o comando, aí você pra lá perde. que você vai. O coach ensina a gente a tomar o comando. Rita, mediante essa visualização, mediante a gente ter toda a nossa autorresponsabilidade, você pode dizer que tudo que a gente sonha a gente consegue realizar? Ou tem algumas vertentes aí, né? Tem algumas... Tem o sonho que, se você transforma numa meta, existem metas neuralmente corretas. Primeiro, ela tem que estar no teu controle. Não adianta você ter um sonho de ter um neto, que vai depender dos teus filhos também terem o mesmo sonho. Isso mesmo que eu queria chegar. Tem muitas mães que não podem ser mães. Elas têm o sonho de ser mãe, mas de repente não podem ser mães. Então, eu já vi acontecendo inclusive com diagnóstico de esterilidade. Seja
Masculino, no pelo homem homem ou na mulher. Só que isso, por uma questão genética, né, de conformidade, isso já veio no quadro genético, a pessoa já nasceu assim, com essa dificuldade, com essa esterilidade. Eu tô contando um caso real, tá? É um caso real, tá? Isso que a gente... E a pessoa fazendo o processo de coaching, ela entendeu que existia um trauma de infância e que ela sempre comunicava, desde a adolescência, eu não quero ter filho, eu não vou ter filho. Eu não, pra mim, e não é pra mim. Então ela instalou isso e o corpo dela respondeu. Não gerou. Olha. Então existiu, inclusive, uma falha genética, uma falha que na medicina foi entendido como uma impossibilidade de ser mãe. Aos olhos da medicina. Fisiologicamente, anatomicamente, exatamente. ela não podia. Tá. Essa pessoa, que foi a mãe, que ela hoje é mãe, Olha. ela desprogramou essas crenças, ela entendeu que isso era passado, isso não era uma condição dela, que ela queria, isso foi por conta de um trauma que veio da própria mãe dela e dela como filha. Ela colocou ali, ela fez a reprogramação dessa crença de que ter filho era ruim, porque agora ela quer ser mãe, ela está num momento de maternidade. Talvez ela nem soubesse que ela estava com essa crença. Ela não sabia. Exatamente. Isso veio à tona e foi um choque. Aconteceu o impacto emocional. E quando a crença ela é instalada ou por repetição ou por um impacto emocional muito forte. Tá. Então ela teve um impacto emocional quando ela entendeu de onde veio. E ela Nossa. falou, não quero mais isso. Ela decretou, ela foi autorresponsável. Ela falou, eu quero ser mãe. E a partir de agora, eu autorizo o meu corpo a conceber. E ela começou a fazer os exercícios de reprogramação de crença. O que aconteceu? Engravidou. O que a médica falou? Impressionante. Tem coisas que vão além, né, da medicina. Ah, mentira, a Sim. médica falou isso ainda? Falou. Que coisas que vão além da medicina. Então, Eu acho que hoje em dia o todo mundo... comando... Quem comanda o seu corpo? Você. Como que o seu corpo produz disfunções a ponto de gerar uma doença? Nossa, impressionante. Você. Você pode gerar tanto pro bem quanto pro mal. E qual é a boa notícia nisso? Que você é autorresponsável Que você muda isso a hora que você quiser. e você transforma a sua vida para todas as áreas. Tem mais pergunta, né, Léo, no Instagram? Tem Tá. sim. Na verdade, essa aqui seria uma pergunta minha. Ah, sua. Uma curiosidade, né? A gente hoje entrou no... Hoje não, né? Mas há alguns anos o acesso digital, ele está para qualquer um. E cada vez mais, isso é muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta relacionada à obesidade mental, que também veio com essa... Com tudo isso, né? Hoje a gente consome muita informação, mas age muito pouco. Então, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter? Porque hoje a internet oferece tudo. Hoje a internet te empurra tudo, seja em redes sociais, seja... Enfim, todos os veículos de comunicação, o conteúdo, a informação é empurrada para você. Como se proteger? Como se organizar para que você não sofra desse problema e tenha até uma pane, né? Porque a gente consome muita informação e às vezes paralisa. Verdade. Não sabe qual informação usar e se sente até perdido. Boa pergunta. Mesmo com muita informação. Então, como agir nesses casos? Imagina um banquete. Tem ali tudo que você acha muito legal, muito gostoso, e tem coisas que vão te fazer mal. Quem decide o que comer? Você. Então existe mesmo uma gama de informações absurdas. A gente é bombardeado o tempo todo. Se deixar. Ah, entendi.
Então você é o filtro. E assim, se você consome uma informação que faz sentido para você, que vai de acordo com o teu propósito, existe algo a ser feito. Não é só pelo fato de você ter a informação que a tua vida mudou. Um livro não muda ninguém se você não colocar em prática aquilo que está sendo informado. Então, se você tem uma informação X a teu respeito de um funcionamento... Ele estava falando de obesidade intelectual, né? Mental. Você se encher de informação e não fazer nada com aquilo. Quando você seleciona, né? E entende que, não, isso aqui faz sentido, isso aqui eu creio que se eu colocar em prática vai mudar a minha vida. Existe uma ação a ser feita. A informação, ela não vem solta. Ela tem um método. Normalmente é assim. Então, se aquilo fez sentido, apreende aquilo e coloque em prática. Você só vai saber se você experimentar. Enquanto você não experimenta, você não sabe nada. Você tem a informação, mas você não sabe. Então é muito... Nossa, gente, quanta coisa boa. Nossa, a gente tá aprendendo falar assim, muito. isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Sabe? De verdade. Nossa, perfeito. Você tem a experiência? Tem. Aí você sabe. Ô, Rita, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos dar umas dicas pro pessoal assim, quem tá querendo, né, fazer... Eu sei que durante o processo de coach você indica vários filmes pra gente assistir. Vamos falar de alguns, assim, pro pessoal ver, assistir. Algumas coisas que fazem com que a gente leve a nossa energia, a nossa vibração. Então, a gente começa... os filmes, eles eles ajudam, geram né? sentimentos. Tá. Voltando lá na questão neural, de que o teu cérebro não sabe o que é realidade e o que é imaginado, ou uma cena que foi produzida, os filmes, eles geram um sentimento. E é bom a gente se nutrir de bons sentimentos. É bom a gente ter esse filtro funcionando. Vem com a pergunta do Léo, né? Exatamente. Vamos já fazer essa distinção. Informação que hoje você não precisa ir no cinema para assistir um filme. Né? E o que você pode assistir ou não. Uma novela que só traz coisas ruins é indicado ou não assistir. Você está consumindo aquela coisa ruim. Sentimento ruim que fica em você. Fica. Não adianta você falar, não, é só uma novela. O consumo, por isso que eu dei o exemplo do banquete. A gente está acostumado a associar o consumo a algo que a gente ingere pela boca. Olha que dica boa. Mas a gente consome pelos olhos, a gente consome pelos ouvidos, a gente consome pelo nariz. E tudo é sinestésico. Você sabe que eu li uma coisa, que eu tento ler assim, coisas legais. Olha só, eu li uma coisa, esses dias recentemente, de um caso real até, nem sei onde eu li isso, que uma moça que ela não consegue casar. Já passou dos 40 e poucos anos, ela não consegue casar. Eu não vou fazer apologia a nenhuma novela, mas há anos atrás, quando ela era adolescente, ela assistiu A Casa das Sete Mulheres. Eu lembro, porque eu também assisti, tá? Essa moça, ela tinha uma personagem na Casa das Sete Mulheres em que ela se apaixonou perdidamente, que na época era o Tiago Lacerda, eu não lembro quem ele era. Enfim. Só que ele não pôde ficar com ela. A personagem, na época tinha tipo 15 anos, se apaixonou pelo personagem do Tiago Lacerda, só que ele tinha que ir pra guerra e tal, ele abriu mão dela. Era um amor. Ela com 15 anos de idade, ela jurou que ela nunca mais ia se relacionar com homem nenhum. No final da Casa das Sete Mulheres, aparece essa mulher de 15 anos com 80 anos, sozinha. E essa menina que assistiu isso, aquilo ela absorveu de uma tal forma, ela também tinha 15 anos, que ela não casou até hoje. Com uma novela. Me responde você. Faz sentido? Não. Mas você entendeu que ela criou uma crença através de uma novela? Então. Eu li esse caso, eu fiquei chocada. Exato. Não é quase óbvio? Que aquilo que ela assimilou. Ela assimilou pra ela. E gerou um impacto. Foi o tal do impacto que você falou. Ela se identificou com aquela mulher. E tem a questão da atração do medo também. O medo, ele... Continuando nesse exemplo aí, né? Não só
pelo fato dela ter assistido a novela e ter se identificado com essa menina que tinha 15 anos e ter se visto no lugar dessa menina. Exatamente, ela trouxe pra ela. Então, ela determina inconscientemente, sem querer, logicamente, que ela é aquela pessoa. Exatamente. E o medo de ser assim atrai... Eu vou te contar o que o medo faz. O medo, a gente é energia, né? A gente é energia. Só que a gente tem essa matéria aqui, que é mais densa, mas a gente não enxerga, mas em volta existe um calor, né? A câmera de infravermelho, ela capta esse calor. Esse calor é energia. Tá. O medo, ele faz com que essa energia ela faça isso. Ela contrai. E aí você vira um alvo fácil para aquilo que você projeta o teu medo. E você atrai. Você não tem um campo de proteção. Olha. Você anula esse campo. Anula. Por isso que você me pediu um filme, um documentário que chama O Segredo. Ele fala isso, da lei da atração. Então, o que você comunica, você atrai. E o que você tem medo, você também atrai. Muito mais. Assim, exponencialmente. Muito maior, assim, de uma maneira muito maior. Uma pergunta, como combater o medo com a coragem? Com amor. Aê! Eu queria. Então, não se combate o medo com coragem. Se combate o medo com amor. Com amor. Se você ama... Aliás, assim, o nosso propósito nessa vida é que a gente aprenda a amar o próximo. De que jeito? Como a nós mesmos. Então, se a gente tem domínio próprio, autorresponsabilidade, governo sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente compreende que é com o amor que eu vou acessar o amor do outro, tudo flui. Tudo flui. Gente, coach integral sistêmico com a Rita Detter. O medo, ele simplesmente ele é anulado com amor. Inclusive, isso também é uma passagem bíblica. O amor lança fora todo medo. Pode ler lá. Pode ler lá. Rita, para o pessoal te achar, Instagram... @Rita Detter. Tá. E-mail coach@ritadetter.com.br. E a dúvida que não quer calar, é caro fazer um coach? Como que é? O que você acha? O que Qual vale é o parâmetro, a tua né? mudança de Exatamente. vida? E são quantas sessões de coach? São 12 sessões. 12 sessões de coach. Isso a gente está falando do coach integral individual. Tem outros tipos também. Um processo individual. Tá. Mas a gente, como coach, tem um processo corporativo também. Tem um treinamento para empresas. Para você diagnosticar os tipos de comunicações, para você entender qual é a comunicação assertiva, como se comportar que legal. no teu ambiente corporativo e como atingir os seus melhores resultados. Nossa, super isso no alta. nível da operação, né, do operacional, quanto na liderança também, porque o líder, ele forma. Sim. Né? Ele forma as pessoas. E se ele forma inconscientemente, ele vai formar quem ele não gosta. Exato, todo mundo, né? Ô Rita, uma coisa recorrente, uma última pergunta, que eu vejo, muita gente tem trauma, medo, crença, medo de dirigir, né? Sim. A gente consegue quebrar isso, por exemplo, no coaching? Sim, consegue. Eu tinha medo de dirigir, eu fui tirar carta com 30 anos. E como é que é hoje? Normal, automaticamente. Você gosta de dirigir? Eu gosto muito de dirigir. É mesmo? Você dirige, você é aquela que pega o carro, viaja, vai... Sou. Tá, e que tipo de carro, assim, você gosta? Essa crença nunca te pertenceu? Essa crença, de verdade, nunca me pertenceu. Que engraçado, né? Diferente de outras que pertenceram e não pertenceram. E você gosta de que tipo de carro, assim? Tanto faz. Eu gosto de carro hatch,
Gosto de carro que tenha uma resposta rápida. Você gosta de pisar, né? Eu gosto de velocidade. Velocidade. Com prudência, logicamente. Sim, né, gente? Com prudência. Tem um amigo meu que falava que eu tinha uma direção arrojada. É mesmo? Nossa, o que seria essa direção arrojada? É uma direção que, assim, se você tem um sinal aberto, por que não andar? Né? Se tá chovendo, não tem problema, tá só molhando. Coisa. Claro que você não vai ter vai dar um cavalo de pau, lógico que não. Mas, se tá de noite, por que não andar? Assim como na nossa vida, a autorresponsabilidade no trânsito também é super importante, né? Super importante. Você tem alguma história pra contar de trânsito, carro, alguma coisa assim pra gente? Tem uma Vamos história falar, já que a Ignição é um patrocínio da 013 Veículos pra Grande, né? Vamos já. Muito legal, com certeza. É bem comum um motorista ser inimigo do outro, né? Querer concorrer. Sem conhecer. E a gente no volante ganha uma vira força, uma máquina, né? É uma então máquina contra outra. Isso, né? Só que se você olha pro motorista como uma pessoa, como você, ali você já quebrou uma camada de... Que ele é uma pessoa como você, né? De perseguição e de disputa, né? E... Por exemplo, eu vou dar esse exemplo do que aconteceu comigo, né? Eu precisava entrar à direita e eu estava dando seta já há um tempo antes que eu ia entrar à direita. A seta é uma coisa muito interessante, né? Que ninguém dá, né? Gente, a seta é para usar. Tá. Então, o motorista desavisado, ele não estava prestando atenção. Mas ele não estava fazendo isso de propósito. Ele não estava prestando atenção, ele estava distraído. Então eu dei uma buzinadinha e olhei pra ele e falei: oi, eu vou entrar aqui, tá? Ele: sim, claro. Só que se eu fizesse, a gente já tem motoristas. A gente já tem essa impressão de que o outro partindo desse princípio que ele é um adversário. O inimigo, né? Tá ali pra um concorrente. Exato, tá ali pra te ferrar. Então, se ele faz uma coisa errada, é de propósito. Exato. Então você vai reagir como se você estivesse sendo afrontado. Exatamente. Então você vai, pô, caramba, você não tá vendo? Né? Só que se você pega essa tua razão e age com gentileza, quebrou, tanto pra você quanto pra ele, né? Mais pra ele. Você segue tranquilamente curtindo o som que você tá ouvindo no carro. Gente, por isso que eu falo, tem que fazer um coach pra gente sempre melhorar, sempre continuar. E não basta só fazer 12 sessões, não. Você vê a transformação imediata, muito rápida. É muito rápido. Que eu de acordo com o teu comprometimento com você mesmo. Exatamente, né? com o comprometimento e levar isso pra vida, porque a transformação acontece. Aí é só seguir para o sucesso. Com certeza. Gente, Rita Detter tem aqui na descrição aqui do YouTube, tudo direitinho, como vocês se encontrarem. Quer falar mais alguma coisa? Considerações finais? Não? Gente, inteligência emocional é a chave de acesso, é a senha de acesso para uma vida que você quer, o resultado que você quer e não o que você não quer mais. Olha, isso aí. Gente, agradeço. Seguem a gente, Ignição Podcast aqui no YouTube. Olha, marca aqui, inscrever-se, aciona o sininho aqui para você receber toda a notificação novíssima que chegar para você. E você sabe, toda semana um convidado diferente. Hoje eu conversei com Rita Detter, coach integral sistêmico, porque você sabe, Ignição Podcast, patrocínio 013 Veículos para Grande, para você comprar, trocar ou vender de carro e fazer o seu seguro com a Mundo Ideal Corretora. Obrigada, Rita. Tintim. Tintim, olha lá, na canequinha. Obrigada. Muito bom. Até a próxima.